Domingo, que a paz e a graça de Deus esteja no coração de cada um de nós, que Deus nesse dia possa nos abençoar ricamente nesse dia. Hoje é domingo, dia de ir na igreja, dia de rezar, dia de participar da missa, da Santa Missa, dia de estar com a família. É dia do Senhor, é dia de Deus, é dia de alegria, de alegrar o nosso coração. Hoje a liturgia de hoje, no Evangelho, vem nos falar do perdão. O perdão, aquele servo que suplicou ao seu patrão diante de uma grande dívida que ele tinha, suplicou ao seu patrão que o perdoasse. Ele seria condenado e ser vendido como escravo, ele e toda a família, porque ele não tinha condições de pagar aquela dívida na qual ele tinha com seu patrão. Então ele suplicou clemência e misericórdia e o patrão o perdoou. A dívida. Ele foi perdoado daquela dívida que ele tinha. E saindo dali, ele encontrou um outro trabalhador que devia uma pequena quantia a ele em relação ao que ele devia ao patrão, que ele foi perdoado, era uma quantia insignificativa em relação à dívida na qual ele foi perdoado. E aí ele agarrou aquele patrão, aquele trabalhador, aquele amigo dele, e disse: paga a mim o que tu me deves. Avançou nele, agarrou e paga. E ele, da mesma forma, ele suplicou: me perdoa, me dá um tempo, que eu vou pagar aquilo que eu te devo. Mas ele não teve misericórdia, quando entregou ele às autoridades para que ele e a família dele fossem vendidos como escravo. Ele usou rigorosamente contra aquele patrão. Ele clamou misericórdia ao patrão dele e o patrão foi clemente, perdoou ele a dívida. E quando o outro trabalhador, um colega dele, clamou a ele misericórdia também, ele não foi misericordioso. E nós, às vezes, fazemos isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós nos aproximamos de Deus, pedimos a Deus que nos perdoa, pedimos a Deus que nos livra do mal, que retira aquela sentença, a culpa daquele pecado, daquele erro. Às vezes suplicamos a Deus a cura de uma doença, de uma enfermidade, a libertação de um mal, de alguma coisa que nós estamos sofrendo, ou que Deus liberta alguém da nossa família. Nós pedimos a Deus. Mas na primeira leitura da liturgia de hoje vem nos dizer que se tu não perdoares o teu irmão, aquilo que ele te deve, como que tu quer pedir a Deus que te cure, que te perdoa, que te salve? Então é necessário primeiro perdoar o nosso irmão, perdoar a dívida, a falta que ele tem para conosco, para que depois nós pedimos perdão a Deus e assim receber de Deus o perdão, porque senão não somos dignos de receber o perdão de Deus. Não que Deus é mau e não quer nos perdoar. Não é essa a questão. A questão é que para me receber eu tenho que trabalhar. Então, se eu quero receber a graça de Deus, o perdão de Deus, eu tenho que perdoar. Eu tenho que agraciar o meu irmão com o perdão. Então, é necessário perdoar. E eu quero ressaltar que às vezes a gente ouve pessoas dizer: não, eu prefiro morrer e ir para o inferno do que perdoar aquela pessoa. Eu não perdoo. Então é preciso a gente entender que perdoar é diferente de reconciliar. Perdoar é quando a pessoa me ofendeu, me magoou, eu quero, às vezes eu desejo mal para aquela pessoa, eu quero que ela sofra, ela vai ter que me pagar, Às vezes a pessoa até usa: Deus não vai deixar barato, cedo ou tarde Deus vai cobrar dela. Não, Deus não vai cobrar. Quem vai cobrar dela é as atitudes dela, a consequência dos atos dela. Deus não vai castigar ninguém. A gente coloca Deus como um juiz que vai derramar mal sobre a vida daquela pessoa para cobrar dela o mal que ela não fez. Não, Deus não vai fazer. Se ela sofrer, ela vai pagar pelas consequências dos erros dela, dos atos dela, não porque Deus está castigando ela. Então, a gente precisa perdoar. Então, quando a gente tem esse sentimento que alguém nos magoou dessa forma, então o que é perdoar? Eu parar
de desejar mal para aquela pessoa. Eu parar de querer que ela sofra porque ela me fez sofrer. Não, eu perdoo ela. Que Deus tenha misericórdia dela, que ela seja perdoada, que ela seja livre daquela culpa e que Deus olhe por ela, do coração dela, para que ela não deseje mais mal, que ela não faça mais mal a ninguém, né? Isso é perdoar, né? E o que é perdoar? Como que eu vou saber se eu perdoei uma pessoa? É quando eu lembrar daquilo sem sentir dor. Às vezes as pessoas dizem, perdoar é esquecer. Não, quem perdoa esquece. Não, não é questão de quem perdoa esquece, não esquece. É como um machucado no nosso braço. A gente machuca um braço, faz um machucado. Quando ele sara, fica a cicatriz. Tu vai olhar naquela cicatriz, vai lembrar que ali houve um machucado, mas não dói mais, não sangra mais, não tem mais um machucado. Então, quando a gente perdoa de verdade uma pessoa, a gente lembra assim daquilo que a pessoa fez, mas não sente mais mágoa no nosso coração e não desejamos mais nenhum mal dela. Se ela fez alguma coisa grave tudo, quem vai ter que cobrar dela disso é a justiça. Ela vai prestar conta à justiça, não nós. Desejando mal, ou querer fazer o mal, ou querer fazer justiça com as próprias mãos. Não é nós, né? E aí tem a reconciliação, né? Dependendo da situação, dependendo da pessoa, se houve ali, da parte da pessoa, um arrependimento, um interesse em não voltar mais a cometer aquele erro, se ela está profundamente arrependida, quer mudar de vida, não quer mais fazer aquilo, ter aquelas atitudes negativas e pedir o perdão, aí a gente perdoa e se a gente estiver disposto, a gente se reconcilia com aquela pessoa e volta ao convívio com aquela pessoa. Mas se não houve um arrependimento sincero da parte daquela pessoa, se ela não se arrependeu, se ela não reconheceu o erro dela e nela não há um propósito de não mais cometer aquele erro, aí nós podemos perdoar, mas não precisamos de voltar a reconciliar com ela. Isso é perdoar, né? É diferente de reconciliar. Então, nós temos que pedir a Deus a graça de perdoar sempre nossos irmãos. E perdoar é interessante que mesmo que a pessoa já morreu, mas eu posso perdoar ela, né? Porque o perdão ele parte de mim, é uma atitude minha, não é do outro, né? E o perdão faz mais bem para aquele que perdoa do que para aquele que é perdoado. Vai ajudar ele também, mas faz bem para nós, porque a partir do momento que nós perdoamos, nós sentimos paz no nosso coração e paramos de carregar aquele peso da mágoa no nosso coração. Então, é importante perdoar, devemos perdoar sempre, né? Não confunda perdão com reconciliação. Perdão é uma coisa e reconciliação é outra. Você pode perdoar e não precisa reconciliar. Mas se há uma disposição da nossa parte, se há uma disposição também de arrependimento da parte da outra pessoa, a gente quiser voltar o convívio com aquela pessoa, aí é com a gente. É uma graça muito grande, a graça é maior ainda, é abundante e muito mais. Então vamos pedir a Deus sempre a graça de perdoar. Não é fácil, tá? Não é fácil, mas temos que trabalhar. E o perdão, pedir a Deus a graça de perdoar, de Deus tirar as ofensas do nosso coração, pedir a Deus também a graça de perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, e pedir a Deus a graça da humildade, né? De reconhecer que nós também erramos. Nem sempre a culpa é só do outro, né? Nós temos que nos colocar no lugar do outro também e ver. Nem sempre é só a culpa do outro. Então precisamos ter esse olhar misericordioso para com o nosso irmão. Como diz no Evangelho, perdoar. Quantas vezes devo perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. Que quer dizer sempre, todas as vezes que for necessário, todas as vezes perdoar, devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Então vamos pedir a Deus a graça do perdão. Senhor Deus de bondade e misericórdia, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo, Senhor, peço-vos a graça de perdoar. Tira do meu coração, Senhor, tira do nosso coração toda mágoa, todo ressentimento, todo ódio, todo rancor, todas as lembranças das ofensas recebidas, Senhor, tira do nosso coração. Todas aquelas lembranças que nos tira dor, que nos maltrata, que nos magoa, tira do nosso coração. E dai-nos a graça de perdoar para que assim tenhamos paz. Para assim possamos viver em paz com os nossos irmãos e ajudar eles também a viver em paz conosco. E dai, Senhor, às pessoas a quem convive com nós a graça de nos perdoar. Aqueles que a gente ofendeu e magoou, que eles possam nos perdoar também, Senhor, que assim possamos receber de Ti o perdão. Derrama sobre nós a vossa bênção, a vossa graça. Dai-nos a humildade, Senhor, de reconhecer as nossas fraquezas e pedir também
perdão os nossos erros. Que a tua graça, Senhor, nos ajude a alcançar sempre o perdão. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para entender a tua vontade na nossa vida. Eu te louvo, bendigo, glorifico o teu nome por esse dia, por mais esse dia, por mais esse momento, pela minha vida, pelo dom da vida e pela vida das pessoas que convivem comigo. Abençoa cada um, abençoa todas as pessoas que vão ver esse vídeo, para que a tua graça, o teu amor, seja abundante na vida de cada irmão, que tenhamos a graça de perdoar sempre. Que a bênção e a graça de Deus seja derramada sobre nós, sobre todos, que sejamos abençoados, que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força, que a nossa força e proteção está sempre no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Nós somos abençoados, abençoamos a todos para viver em paz e harmonia em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendito, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima, demos graças a Deus. Amém. Um bom dia, um bom domingo para ti, meu irmão.